Louvado seja Deus, louvado o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor nessa noite. Amém? Livro de Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. Estarei lendo até o 18. Daí, após eu fazer a leitura até o 18, os irmãos podem assentar. Amém? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa mensagem de hoje, estarei fazendo a leitura bíblica de outros textos, do qual eu estarei ministrando em cima de um tema: tudo é possível ao que crer. Louvado seja Deus. E Deus tem falado conosco nessa noite de diversas formas. Nós estamos aqui por fé. Se não fosse por fé, nós não estaríamos aqui buscando a face do nosso Deus. E nessa passagem bíblica, onde a epígrafe está escrita: o jovem lunático, esse rapaz, esse menino do qual a Bíblia não menciona a idade, diz que o seu pai chegou aos pés do nosso Mestre Jesus Cristo. E a palavra de Deus relata que esse menino, ele tinha um espírito maligno, que era mudo. E a Bíblia nos relata e nos fala que esse espírito, ele apanhava esse menino, e tinha algo que ocorria com esse garoto. Ele espumava sua boca, ele rangia seus dentes, e ia se secando. E o pai do garoto, ele foi-se em busca de um socorro para o filho dele. Qual é o pai que não busca um socorro para um filho que está se passando por uma necessidade, quer seja ela física, material ou espiritual? E naquele momento esse menino estava sofrendo, porque por muitas vezes ele era pego por um espírito maligno, e era manifestado na vida daquele garoto. E a Bíblia relata que os discípulos de Jesus não puderam expulsar o espírito do filho daquele homem. E a palavra de Deus diz assim no versículo 19: E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trouxemo-no. E trouxeram. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Continuava a mesma manifestação que estava ocorrendo com os discípulos de Jesus, onde os discípulos não conseguiam expulsar aquele espírito maligno na vida daquele jovem. Começou a ocorrer a mesma cena com Jesus. E Jesus, a princípio, ele diz: ó geração incrédula,
algo Jesus ele estava mostrando para todos. Estava ocorrendo uma certa incredulidade. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se lhe sucede isto? E ele disse: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E algo que eu deixei grifado na minha Bíblia. O pai fez uma pergunta a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Ele não tinha essa certeza se Jesus podia mesmo ou não fazer aquilo. Porque os discípulos já tinham tentado, era discípulo de Jesus. Jesus já tinha dado uma ordem aos seus discípulos. Jesus disse da seguinte maneira para o pai do menino: se tu podes crer. Da mesma forma como o pai pergunta para Jesus, ele pergunta para o pai do menino: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Por isso eu coloquei esse tema na mensagem. Tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E vejo eu que aquele pai daquele garoto, Jesus tirou as vendas dos seus olhos. Mostrou que o próprio versículo 19 sendo transparecido na mente daquele homem. Porque ele foi nos pés de Jesus buscar a cura, a libertação para o filho dele. E Jesus disse: se tu creres, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu que ele estava sendo um incrédulo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Agora Jesus ele começa a agir diante da situação. Ele começou a repreender o espírito, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos. Louvado seja Deus. Porque, segundo a Escritura, e nós bem sabemos, em Lucas, capítulo 9, os discípulos eles receberam uma missão do Senhor Jesus. Jesus ele convocou os 12 apóstolos para fazer a obra de Deus. E diz a palavra de Deus que, convocando os seus 12 discípulos, ele deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E em qualquer cidade que vos não receberem, saindo vós dali, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. O ministério dos discípulos foi um ministério de cura.
Foi um ministério de palavra, anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. E a palavra de Deus relata que Deus já tinha comissionado os 12. Deu-lhes virtude e poder para curarem enfermidades. E enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Louvado seja Deus. E quando nós pegamos essas palavras do Senhor Jesus, que foi confiado aos seus discípulos, segundo a palavra no latim e no grego, no latim ela significa autoritas, ela significa a causa, ela é o patrocinador, o fiador, aquele que garante a capacidade de emitir uma ordem. Jesus, ele deu essa capacidade. Deus, ele confiou aos seus discípulos, aqueles que lhe levariam o evangelho, a total certeza de que iria ser executado a sua obra. No grego, a palavra significa exorxia, que significa autoridade dada, facultada, recebida e delegada. Foi dada uma autoridade a todos os discípulos de Jesus, a todos aqueles que levariam a palavra do Senhor, de realizar a tua obra. Porque Deus, ele sabe tanto as limitações do ser humano, como o que ocorre no oculto. Nós bem sabemos que existe o lado espiritual também, meus irmãos. Louvado seja Deus. Existe o lado espiritual também. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse versículo, capítulo 9, versículo 1, Jesus, a palavra de Deus deixa algo aqui bem aparente para nós, e nós devemos meditar acerca disso, que os 12, eles receberam virtude e poder da parte de Deus, sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Eu vejo aqui, na palavra de Deus, que nem toda a enfermidade no homem ou numa mulher provém do inimigo, provém do diabo. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é demônio e nem tudo é enfermidade. Pode ser que a pessoa esteja enferma, mas pode ser que a pessoa esteja com o espírito da enfermidade assolando aquela vida. E em cima disso eu quero provar na Bíblia, na Escritura Sagrada. Pois na passagem do jovem lunático tinha um espírito mudo, mas os discípulos tiveram uma dificuldade. E eu coloquei aquilo que a Bíblia mesmo disse: a falta de fé, a incredulidade e a falta de uma intimidade de consagração com Deus, que é o jejum e oração. Porque nós, quando estamos fazendo a obra de Deus, pelo menos eu tenho plena certeza que essa autoridade foi confiada em minhas mãos e todos aqueles que se colocarem na posição para fazer a obra de Deus. Mas muitas das enfermidades também, ela não é realizada por falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível receber um milagre da parte de Deus. Não é porque nós não somos Jesus que nós não podemos realizar milagres em seu nome. Não. Porque está ligado muito em dois fatores: na incredulidade e na falta de fé. Jesus, ele passou por isso. E a passagem de Jesus eu vou deixar por último. Louvado seja Deus. Quando alguém tem a fé que remove montanhas, quando nossa fé fraqueja, temos que buscar a face de Deus. É aí que nós começamos a botar em prática a nossa fé. É a partir daí que Deus, ele vai se agradar de cada um de nós. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo do 1 versículo do 1 ao 7. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui está mostrando exatamente a fé, porque a fé não é aquilo que nós vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque fora transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, a fé é impossível, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está mostrando para nós e nos ensinando que nem toda enfermidade está relacionada também com relação ao pecado, de pais ou da própria pessoa, mas para que manifestem nele as obras de Deus. Nós não sabemos o propósito de uma enfermidade nas nossas vidas. Nós não sabemos. Muitas são as causas de enfermidades. Existem causas espirituais, existem causas que não são espirituais, mas tem um certo sentido espiritual, porque está relacionado em glorificação de Deus. E a partir do momento que nós glorificamos a Deus numa enfermidade, as obras de Deus ela está sendo manifesta. A palavra de Deus diz que para isso o Filho de Deus ele se manifestou, para destruir e desfazer as obras do diabo. A partir do momento que nós vamos para cima, oramos, buscamos a face de Deus, para que Deus realize uma cura, uma libertação sobre uma vida, Deus ele está sendo glorificado, aleluias! Jesus está sendo glorificado. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 5, do 1 ao 14. Aqui trata da cura de um paralítico de Betesda. Aqui já é um paralítico. Depois disso, havia em uma festa dentre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neles jazia grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água.
E o primeiro que ali descia, depois do primeiro movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se havia enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo de que estava nele, neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Eu quero pular para o versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não pequeis mais, para que te não suceda coisa pior. Esse outro ponto que eu quis enfatizar na mensagem, que existe também um outro homem, só que ele estava jazido de uma enfermidade, ele estava paralítico, mas segundo a Escritura Sagrada, ele estava paralítico decorrente de um pecado. Nós não sabemos o que aconteceu com esse homem. Se ele era são, eu creio que ele era perfeito, mas estava pecando, mas de alguma forma ele ficou paralítico. Não sabemos se é um acidente, não sabemos se foi uma permissão de Deus para que o homem viesse a ter tido um derrame, mas foi decorrente de um pecado. Marcos capítulo 1, versículo 29. Louvado seja Deus. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando a ela, tomou-o pela mão e levantou a febre, a deixou e serviu-os. E tendo chegado à parte, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os endemoniados. Aqui foi chegado enfermos e pessoas que estavam possessas. E toda a cidade se juntou à porta e curou muitos que se acharam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se pela manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Algo interessante que Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, já curando toda sorte de enfermidade, expulsando demônios, ele tinha um devocional com Deus. Ele se colocava à parte para orar. E seguiam-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsava os demônios. Louvado seja Deus. E quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu conversando com o Senhor, fiquei meditando: Senhor, é muita cura, é muita libertação que o Senhor realiza. Mostre algo que eu não vi ainda, porque eu tenho que passar algo novo. Jesus, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava pregando, mas ele estava fazendo. Ele estava falando, sim, que existe enfermidade, mas também existe a cura para a enfermidade. Não existe doença que Jesus, que Deus não possa
realizar a sua cura. Não existe doença alguma que não venha ter sua cura. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da cura. É o Senhor Deus que Ele que nos sara, aleluias. Pode ser o câncer, pode ser a AIDS, sangue. Deus, Ele cura, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Louvado seja Deus. Nós devemos ter amor para com os nossos semelhantes. Se nós vemos um irmão nosso está padecendo por uma enfermidade, meu irmão, Deus, Ele nos comissionou a fazer algo no seu reino. Haja visto que todos nós temos dons. Dom de profecia, dom de revelação, dom de visão, dom de curas, dom de milagres, maravilhas. Existe o dom da fé. Mas o dom da fé, ele não é executado na vida de ninguém. Uma cura não vai ser executada. Deus não vai usar ninguém numa cura se você não exercitar, não exercer o dom que Deus te deu. Exerça o dom que Deus confiou nas tuas mãos, exerça. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, aleluias. Ah, meu irmão, mas isso aí é loucura. Não, não é loucura não, meu irmão, porque a palavra de Deus diz, porque a palavra da cruz, ela é loucura sim, mas é para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, aleluia. Pregando o poder de Deus nessa noite. Poder vivo, palavra viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois penetra na divisão de corpo, alma, juntas e medulas. Não há criatura alguma encoberta diante dele, mas antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem nós devemos prestar contas, diz a palavra de Deus, aleluias! A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3, se não falha a memória: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, aleluias! Eu estou confiando, aleluias, nas mãos do meu Senhor, aleluias, porque o Senhor está conosco, aleluias. A palavra de Deus, ela já nos diz, é bem clara, aleluia. Eu estou com o meu ouvido agravado para que eu não possa ouvir a palavra de Deus também, e meu não é de pau, nem de pedra, não é de madeira. Jesus, ele não está com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele não está com as mãos retidas para que ela não possa estender e abençoar, aleluias. Se você está carecendo de uma cura nessa noite, Deus nessa noite, porque eu creio em nome de Jesus. Se tu creres, verás a glória de Deus, aleluias. Só aqueles que não dão crédito mesmo na palavra de Deus, só aqueles mesmo que desconsideram a palavra de Deus, que não recebem, meu irmão, aleluias. Não faça parte dos incrédulos, faça parte daqueles que têm fé, daqueles que acreditam na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que foi pela palavra de Deus que o mundo e tudo que existe foi estabelecido. Aleluias. Tudo foi feito, aleluias, não é através de Big Bang, não é através de teoria de evolução. Aleluias. Nós pregamos a teologia, aleluias, da criação. Nós temos um Deus criador. Aleluia.
seja Deus. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 7. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los, de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Engraçado que Deus me revelou algo agora, no versículo 11. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. De certa forma, terá um testemunho. Terá testemunho contra quem não recebeu também, quem não quis dar crédito também na palavra, e terá testemunho também daqueles que receberam da palavra de Deus, daqueles que receberam uma cura da parte de Deus, porque será um testemunho desses que receberam a cura. Mas para a glorificação de Deus, louvado seja Deus. Mas para quem não dá crédito, igreja, existe um testemunho sim, que a palavra foi pregada, foi ensinada, ela foi ministrada, e a palavra de Deus, ela tem poder, igreja. Essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, cortante. Ela chega na onde o homem e a mulher não conseguem. Aonde a medicina fala é impossível, a Bíblia diz que é possível. Aleluias! Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Isaías 48:16. Peço por gentileza que os irmãos possam estar abrindo. Isaías 48:16. Chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. O Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo. Aleluias! O Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para que possamos fazer a obra de Deus, a obra do Senhor nessa noite. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Jeová, Ele está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe des ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Estamos aqui num propósito, igreja, de glorificar a Deus nessa noite, aleluias. Não sei a forma que você entrou nesta noite, mas eu entrei aqui nesta noite para glorificar o nome de Deus, para pregoar Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus nessa noite, igreja. Aleluias. Se você está enfermo, vem até o altar aqui nessa noite na frente. Quer seja qualquer doença, uma diabetes, uma pedra no rim, quer seja um fluxo de sangue, quer seja uma dor de cabeça, quer seja o que for, vem à frente, igreja. Em nome de Jesus. Aleluias. Porque quando Deus dá uma palavra, aleluias, não é em vão. Porque tem pessoas necessitadas e carentes de receber a palavra de Deus, de receber a... Louvado seja Deus. Deus quer ser glorificado na sua vida nessa noite, aleluias. Porque receberá a cura, receberá a... Não sabemos, aleluias, louvado seja Deus, a sua... Mas Deus Deus. Louvado seja Deus, Jesus. O culto já está para se encerrar, igreja. Quero fazer o apelo. Se você necessita receber uma oração agora, Deus vai honrar, aleluias, porque eu tenho fé para que você seja curado nessa noite. Aleluias, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, ele também realizou a obra. Jesus, ele também foi cantaraias. Se você vai te curar, que seja físico ou espiritual, que seja uma opressão, Deus, sentindo a presença de Deus nessa noite, igreja. Aleluias. Deus, Nazareno, Senhor meu Deus, coloca na tua quer ser meu Deus amado e poderoso e santo, eu lhe peço em nome da palavra, clamarei ao Deus em nome de Jesus. Eu repreendo toda dor, toda enfermidade, toda doença, seja curada de todo mal. Meu Deus amado, santo e poderoso, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que perdoa os pecados, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, alassuri como halavachando elefaço, na em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda doença, toda enfermidade, todo mal, qualquer que seja a origem, Senhor meu, física, meu Deus, em nome de Jesus, Tu conhece o Senhor meu Deus, penetra, Senhor meu Deus, na mente, no coração desta mulher, Senhor meu Deus, qualquer que seja a mal que tenha assolado, toda doença, toda enfermidade, Senhor, oração, Senhor meu Deus, que seja doença física ou Senhor meu Deus, que cura, profetizo a cura completa de Jesus, porque eu creio em nome de Jesus. Aleluias.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade nesta noite. Passar a direção do culto ao nosso pastor Milton Caetano, para que ele possa dar continuidade. Amém, glória a Deus. Irmãos que vieram à frente, creia na vitória, irmãos. Creia, porque o culto hoje, ele ficou em volta disso. De milagre, creia no milagre. Irmãos, nós precisamos colocar em prática a nossa fé e crer naquilo que nós pregamos e anunciamos. E você que está aí, viu? Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar onde Deus manifesta. Glória a Deus. Creia, irmãos, que muitos que aqui entraram, saiu daqui curado. Muitos que entraram aflito, saíram daqui liberto para a glória de Deus. Eu sou um desses, irmãos, que quando entrei na igreja pela primeira vez, eu estava sobrecarregado, mas quando eu aceitei Jesus como Salvador, aquele peso saiu. Hoje eu estava conversando com o evangelista Orli, e nós estávamos meditando na palavra de Deus. Pregaram uma palavra por aí, irmãos, que porque você é crente, não, o inimigo não tem poder na sua vida. Não tem o quê? Abre a porta para ver o que vai acontecer. Ele só espera a porta. Então, irmãos, vamos buscar o poder do alto e crer que Deus, Ele é poderoso. Louvado seja Deus. E vamos fechar as portas. Fecha as portas da tua casa. Deixa que o inimigo venha se andar dentro do seu lar, não. Repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre a tua casa. Para a vida deles. Porque o Senhor deu autoridade, viu? O Senhor deu autoridade. Que Deus abençoe o evangelista Orli. Glória a Deus. Irmãos, tem a cantina, vai estar funcionando aí. Tem pastel frito aí, né? E depois vocês passam ali. Mas está tão gostoso a atmosfera aqui, irmão.